Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 10 de março. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Pagamento do IPTU com 20% de desconto vence nesta terça-feira e Prefeitura projeta arrecadar 58 milhões de reais com imposto neste ano. Chamamento público vai definir área para Porto Seco em Três Lagoas. Com 20 mil CNPJs ativos, vereador propõe criação da Sala do Empreendedor em Três Lagoas. Escolinha de futebol infantil joga um torneio amador e o time sub-16 da Sejuvel é campeão da Copa dos Campeões. A saúde alerta para o aumento de casos de tuberculose em Três Lagoas. E árbitros da cidade passam por capacitação. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar da prisão daquele homem, autor da tentativa de feminicídio no final de semana que repercutiu a nível estadual. E também vamos falar de um homem preso por força de mandado de prisão que estaria abusando de uma criança, uma menina de 10 anos. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar do tempo, porque tem previsão de chuva forte, acompanhada de rajadas de ventos e eventual queda de granizo. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Quem chega agora com o seu destaque é a Gisele Mendes. Bom dia, Gisele. Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo RCN Notícias. Daqui a pouquinho eu volto com informações sobre o programa da Caixa Econômica Federal Reforma Casa Brasil. Quem chega agora com o seu destaque é o Igor Andrade. Bom dia, Igor. Olá, bom dia para você que nos acompanha no RCN Notícias. A Páscoa de 2026 deve movimentar mais de 16 milhões de reais no comércio translagoense. Daqui a pouquinho eu te trago detalhes. 6 horas e 36 minutos. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira. E agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo desta terça-feira em Mato Grosso do Sul indica permanência de sol coberto por nuvens durante todo o dia. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste do estado. A temperatura mínima para Três Lagoas é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 30. Paranaíba apresenta mínima de 22 e máxima de 31 graus. A Aparecida do Taboado registra mínima de 23 graus e máxima de 32. Já a Inocência tem mínima prevista de 22 e máxima de 30. E Água Clara registra mínima de 23 graus e máxima de 32. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 23 graus é a temperatura neste momento e a sensação térmica é um pouquinho maior, de 24 graus. Aliás, uma noite agradável, né? Também com essa chuvinha, né? Foi muito bom mesmo. 93% é a umidade relativa do ar, justamente por conta de toda essa água que está caindo e cai pouco, em torno de 78% lá pela 1h da tarde. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, tá nublado ainda bastante, mas não tá tão carregado quanto estava ontem, né? E promete mais chuva hoje, né, Ana? Sim, mas o tempo não tá só, como fala, tempo de brigadeiro. Não, isso, longe disso, né? Longe, né? Totalmente. Mas eu acredito que ontem estava com nuvens mais carregadas ontem, né? Hoje não parece tanto. Mas tem previsão de chuva, sim. A instabilidade no tempo deve continuar nesta terça-feira em todo o Mato Grosso do Sul, com previsão de chuva frequente ao longo da semana e temperaturas mais amenas em relação aos últimos dias. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a atuação de ar quente e úmido combinada com a presença do sistema de baixa pressão atmosférica favorece a formação de áreas de instabilidade em várias regiões do estado. Esse cenário ele aumenta a possibilidade de pancadas de chuva com acumulados que podem ultrapassar de 40 a 50 milímetros em 24 horas em alguns municípios.
De forma pontual, não estão descartadas chuvas mais intensas e até tempestades, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento. Os ventos devem atingir velocidade entre 30 e 50 km por hora, podendo superar esse valor em rajadas isoladas. Nas regiões Sul, Cone Sul e na Grande Dourados, que inclui municípios como Dourados, Ponta Porã e Naviraí, as temperaturas mínimas devem variar entre 20 e 22 graus, enquanto as máximas vão ficar entre 25 e 30 graus. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, que abrangem cidades como Corumbá, Aquidauana, Porto Murtinho, Bonito e Jardim, os termômetros devem registrar mínimas de 23 e 25, com máximas que podem chegar a 32 graus. Nas regiões do Bolsão, Norte, Leste, onde estão os municípios como Três Lagoas, Paranaíba, Chapadão do Sul, Costa Rica e Nova Andradina, as mínimas previstas ficam entre 20 e 23 graus, com máximas variando de 26 a 30 graus. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas entre 20 e 22 e máximas que devem variar de 24 a 27 graus ao longo da semana. Apesar das pancadas de chuva, as temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 30 graus na maior parte do estado, indicando o período de clima mais ameno em comparação à última semana. Então, esta é a previsão do tempo para esta terça-feira. E a previsão, gente, indica aí que vai ser uma semana de mais chuva, tá? Com risco, inclusive, para alagamentos. A gente acompanha agora na reportagem mais detalhes a respeito da previsão para esta semana. Após 10 dias de tempo estável e calorão, o tempo voltou a ficar instável e chover em Três Lagoas, deixando o clima mais agradável. Mas as estações meteorológicas emitiram vários alertas para grande volume de chuva com risco de alagamentos. De acordo com a estação meteorológica da Uniderp, na tarde de segunda-feira choveu 5,8 milímetros. E de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, essa condição meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria pelo oceano, aliada à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica na região. Além disso, o aquecimento diurno, combinado com a disponibilidade de umidade e a passagem de cavados, favorece a formação de instabilidades e o desenvolvimento de chuvas e tempestades no estado. O verão só termina no dia 20 de março e, de acordo com a previsão, chuvas fortes com risco de enchentes pode acontecer de hoje até domingo em várias cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Ainda de acordo com os boletins meteorológicos, são previstos acumulados significativos de chuva que podem ficar acima de 30 a 40 milímetros em 24 horas, principalmente entre segunda até quinta-feira, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Após 10 dias de intenso calor, umidade baixa e sem chuva em todo o estado de Mato Grosso do Sul, as áreas de instabilidade voltaram principalmente nas regiões central, sul e sudoeste do estado. Já nesta segunda-feira, pancadas de chuva até forte ocorreram em alguns municípios e principalmente na capital Campo Grande. Só nesta manhã tivemos em torno de 48 milímetros de chuva, gerando enchentes e inundações em alguns bairros. Tivemos também alguns municípios do extremo sul, entre Dourados, Naviraí, Nova Alvorada, pancadas de chuva mais fortes, e sendo que neste momento, no final de tarde, uma pancada de chuva muito forte está atingindo a região sudeste de Mato Grosso do Sul. Portanto, fica o alerta nessas regiões, principalmente Iviema, Bataguaçu, Angélica, Novo Horizonte e também mais próximo de Três Lagoas, em que desta segunda-feira até a quinta-feira teremos tardes com pancada de chuvas em alguns municípios muito fortes, causando enchentes. E não descartamos que no decorrer desses dias também Campo Grande possa ter esse prejuízo com chuva forte. Alguns bairros podem estar em situação muito delicada, porque as chances de enchentes com grandes volumes podem ocorrer entre a quinta e o sábado desta semana. E a previsão do tempo indica que nesta semana estão previstas chuvas, tempestades em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul e podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventualmente queda de granizo.
Tá aí, gente, a previsão do tempo, então, para esta semana. Previsão é de mais chuva, viu, gente? Prepara aí o guarda-chuva, né? A capa de chuva, porque a qualquer momento do dia você pode ser surpreendido pela chuva. Agora são 6 horas e 44 minutos, 6h44. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo os principais destaques aí das últimas 24 horas. E a gente começa falando, Alfredo, daquele caso que nós trouxemos aqui ontem, né? Que ganhou bastante repercussão neste final de semana, em que o marido teria agredido a própria esposa grávida, né? Ele, inclusive, teria desferido uma facada nela e ele se entregou ontem à polícia. Esse homem, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, ele se entregou ontem à Polícia Civil após horas de procura por ele. A Polícia Civil conseguiu fazer a prisão por força de um mandado de prisão. Ele se apresentou a um distrito policial, o mesmo prestou esclarecimento, deu a versão dele do caso, recebeu a voz de prisão por conta desse mandado de prisão por crime de feminicídio na forma tentada e vai responder em regime fechado até que o advogado dele consiga reverter aí esse procedimento e conseguir colocá-lo em liberdade para acompanhar o processo. Mas até lá ele vai continuar acompanhando o processo em regime fechado no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. Para quem não está lembrado, o caso aconteceu no sábado, quando o mesmo estava com a companheira lá no Pontal do Faia, nas margens da BR-158, entre Três Lagoas e Silvíria, e durante um desentendimento com a companheira, a esposa, que está gestante 6 meses, o mesmo teria desferido uma facada contra o rosto dela, facada essa que teria feito ali uma grande perfuração no queixo dela, deixando à mostra a parte óssea do maxilar, e a mesma foi socorrida até o hospital regional. Durante esse resgate, as pessoas que estavam no local e a socorreram ligaram para a polícia militar informando sobre o ocorrido, informando que durante esse trajeto o homem estaria numa caminhonete S10 de cor preta tentando jogar o carro a qual eles e ela para fora da pista. O mesmo na época fugiu, não foi preso, mas após esse período aí, acreditando que passaria o período de flagrância, apareceu na DAM, Delegacia de Atendimento à Mulher, para poder prestar os esclarecimentos e acabou preso por conta do mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Três Lagoas. Infelizmente, casos de tentativas de feminicídio, agressões contra mulheres, que nesse final de semana, que foi marcado pelas celebrações do dia alusivo ao Dia Internacional da Mulher, em Mato Grosso do Sul, foram recordes. Tivemos mortes, tivemos uma indígena na região sul do estado que acabou sendo assassinada pelo companheiro, teve o corpo carbonizado por conta do barraco a qual ela vivia com ele ter sido incendiado. Tivemos mulheres que foram vítimas de tentativa de feminicídio, entre outros casos como esse que acabaram sendo registrados. Não só os de feminicídio, tentativa de feminicídio, mas também de violência doméstica, que tiveram grande número de reincidência, ocorrências registradas nesse final de semana, né? Lamentável, né? Lamentável mais esse caso aí, enfim, né? Pelo menos esse aí se entregou à justiça, à polícia, e que justiça realmente seja feita nesse caso. Ô, Alfredo, mas a gente fala de um outro caso absurdo agora também. Um homem, ele é acusado de abusar de uma menina de 10 anos, ele foi preso pelo SIG ontem. Isso, Ana. Ontem, o setor de investigações gerais da Polícia Civil conseguiu fazer a prisão desse homem. Homem esse que foi denunciado na sexta-feira pela mãe da vítima, uma menina de 10 anos, que, segundo a denúncia feita na Delegacia de Atendimento à Mulher, estaria sendo corrompida por esse homem. Ele passeava com a criança de vez em quando em um carro, aproveitava esse momento só com a criança dentro do carro para ofertar balas, entre outros mimos para tentar agradar a criança e convencê-la a tirar as roupas para ser fotografadas. Ela era fotografada nua, filmada, e o mesmo fazia carícias, passava as mãos nas partes íntimas da menina nua. Ela relatou os abusos sexuais para a mãe essa que procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher, registrou o boletim de ocorrência. A delegada representou pela prisão do mesmo ao Ministério Público, que levou o caso à primeira vara da Infância e Juventude de Três Lagoas, que determinou a prisão do cidadão. Assim que receberam um mandado de prisão, os investigadores
investigadores do SIG foram para as ruas e já conseguiram localizar o homem e dar voz de prisão para o mesmo. Homem esse que já está na carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, esperando a transferência para uma unidade prisional para poder acompanhar o processo preso. O mesmo não vai poder ficar num presídio comum, dividir celas com os presos comuns por conta da maioria dos presos que estão ali cumprindo pena por roubo, por tráfico, entre outros crimes, não tolerar esse tipo de criminoso com eles. Ana. Lamentável, né, Alfredo Neto? Lamentável esse caso, gente. É repugnante, né? Repugnante esses casos. O que esses homens têm na cabeça, né, gente? Só pode ser doença, não é possível um negócio desse. Tantos casos por aí a gente tem visto de abuso sexual e é lamentável, e as mães, os pais precisam denunciar e precisam ficar atentos, ouvir os seus filhos, conversar com os seus filhos, né? Quando ver algum comportamento diferente, tem que procurar realmente conselho tutelar, delegacia, enfim, converse com os filhos, nas escolas também. É muito importante as crianças conversarem com os filhos, os pais estarem sempre frequentes nas escolas também, conversando com os professores para verificar o comportamento dessas crianças. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são 6 horas e 50 minutos, 6h50. A gente muda de assunto agora para falar, gente, de um projeto que é aguardado há mais de uma década, viu, aqui em Três Lagoas, e pode finalmente avançar. A Prefeitura vai abrir um chamamento público para selecionar a área onde deverá ser instalado o Porto Seco aqui em Três Lagoas. A medida ela busca garantir segurança jurídica ao processo e atrair interessados na implantação desse empreendimento logístico. O Porto Seco é considerado uma das principais obras estratégicas para a logística de Três Lagoas. A estrutura alfandegária permite que processos de importação e exportação sejam feitos no próprio município, reduzindo custos e tempo no transporte de mercadorias. A diretora de Planejamento, Cristiane Rocha, explica que, dependendo da área escolhida para o Porto Seco, pode ser necessário fazer ajustes no plano diretor do município, que está prestes a ser aprovado pela Câmara Municipal. As mudanças serviriam para permitir a instalação de estruturas logísticas, como armazéns, centro de distribuição e outras atividades ligadas ao transporte e armazenamento de cargas. O Porto Seco, nós vamos lançar um procedimento de licitação, de chamamento público para a seleção da área, e aí pode ser que, a depender da área, haja necessidade de alguma alteração no plano diretor para contemplar essas atividades que um Porto Seco acaba trazendo junto com ele, né? Por exemplo, modal logístico, né? Essa mudança de modal, depósitos de produtos, né? Às vezes até algumas indústrias, algumas fábricas, mas isso vai ter que ser um processo posterior, porque a gente não pode ficar com o plano aguardando esse processo do chamamento para posteriormente mandar para a Câmara. Então nós vamos mandar para a Câmara, e se houver necessidade de algum ajuste, vai ter que ser feito posteriormente. Depois pode fazer alteração no plano mesmo de aprovado? Pode sim. É evidente que é um processo legislativo, né? Tem que se fazer toda a justificativa, todo o embasamento, todos os estudos de impacto disso para poder subsidiar a Câmara, mas é um processo possível. Mas tem que seguir todo o rito de plano diretor. A implantação do Porto Seco em Três Lagoas é vista como um passo importante para fortalecer a logística de exportação. Três Lagoas, inclusive, lidera o ranking de exportações no estado, isso devido às grandes indústrias de celulose, e o Porto Seco vem contribuir para o desembaraço das mercadorias. Durante anos, a implantação do projeto chegou a ser discutida para uma área de cerca de 6 hectares na Fazenda Rodeio, na saída de Três Lagoas para Campo Grande. O local foi apontado como estratégico por estar próximo à BR-262 e também ao contorno rodoviário, que vai interligar a rodovia BR-158. O proprietário da área chegou a manifestar interesse em doar o terreno para viabilizar o projeto. No entanto, após a análise jurídica do processo, a Prefeitura decidiu abrir um chamamento público para que outras áreas também possam ser apresentadas e avaliadas, conforme explica a diretora do Planejamento, Cristiane Rocha. Não, essa área não foi doada ao município, era uma área que estava sendo estudada, né, para ser doada ao município, para ser implantado o porto. Todavia, nós, fazendo uma análise jurídica da implantação já do porto, para a gente ir para o processo de doação, a gente identificou essa falha no processo, vamos dizer assim, que o mais correto
seria fazer esse processo de chamamento, então por isso nós vamos fazer o processo de chamamento. O edital deve ser publicado em jornal oficial, abrindo prazo para que interessados apresentem propostas de áreas aptas a receber o empreendimento. A partir dessa etapa, a administração municipal fará análise técnica das opções. Segundo Cristiane, pode até ser que a área escolhida seja a que já houve demonstração de interesse por parte do proprietário da Fazenda Rodeio. Três Lagoas concentra uma das maiores movimentações do comércio exterior de Mato Grosso do Sul, com destaque para a exportação de celulose. A criação de uma estrutura alfandegária no município deve facilitar o desembaraço de cargas e ampliar a competitividade das empresas instaladas na região. Pois é, e a gente segue acompanhando essa novela do Porto Seco em Três Lagoas também, né? Há mais de 10 anos se fala no Porto Seco, estudos e até agora nada, né? Mas agora, segundo a prefeitura, vai ser aberto aí, vai ser publicado um chamamento para as empresas interessadas apresentarem as suas áreas, e aí depois isso tem que ir para a Receita Federal, porque cabe à Receita Federal abrir a licitação para a instalação de um Porto Seco. Enfim, é um processo bem criterioso e burocrático, né? Não é tão simples assim. Mas o de Três Lagoas já era para ter saído do papel, né? Agora são 6 horas e 55 minutos, 6h55, e o vereador Fernando Jurado apresentou uma indicação que propõe a criação de um espaço voltado ao atendimento para quem quer abrir ou ampliar o seu negócio aqui na cidade. A proposta, ela sugere a implantação da chamada Sala do Empreendedor, como apoio técnico e orientação para empresários e novos empreendedores. A indicação prevê que o espaço funcione como suporte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, oferecendo orientação sobre abertura de empresas, regularização de atividades e acesso a programas de incentivo. A proposta também prevê parcerias com instituições de apoio ao empreendedorismo, como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, além de acesso às informações sobre inovação, novas tecnologias e capacitação. A Sala do Empreendedor é um modelo que já existe em outras cidades, onde dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico existe uma estrutura à disposição das pessoas que querem empreender ou que já estão empreendendo na cidade de Três Lagoas. É todo tipo de ajuda possível, parcerias com o Sebrae, todo tipo de ajuda possível, novas tecnologias, um espaço para ouvir o empresário, para tratar de burocracia, para tratar de inovação, onde a gente possa, de alguma forma, ajudar quem quer empreender na cidade de Três Lagoas. De acordo com o vereador, a estrutura também pode servir como ponto de encontro para empresários discutirem oportunidades de crescimento e desenvolvimento econômico do município. A sala poderia ser na secretaria. No momento, a secretaria já cogita a possibilidade de mudar de ambiente, com um ambiente muito mais espaçoso, e a sala do empreendedor ganharia uma robustez nesse sentido. Seria até um espaço de network entre os empresários e empreendedores da cidade, no sentido de discutir para onde estamos indo e de que forma nós podemos ir mais rápido, atingir o desenvolvimento econômico que a gente espera para a cidade de Três Lagoas. Atualmente, Três Lagoas tem cerca de 20 mil CNPJs ativos, número que mostra a força do empreendedorismo local. E é justamente isso que o vereador visa, ter um espaço para que eles possam buscar orientações, informações, bem como para aqueles que pretendem empreender, ter um local em que eles possam buscar apoio. São cerca de 20 mil CNPJs na cidade hoje, 20 mil CNPJs ativos e muita gente precisando de ajuda. E a Prefeitura de Três Lagoas já tem ajudado muito. Eu acredito que o apoio ao empresário, ao empreendedor, as legislações que foram colocadas à disposição, tudo que aconteceu, lei de liberdade econômica, várias coisas que já foram colocadas à disposição do empresário, sinaliza que o prefeito Cassiano Maia respeita o empresário, o empreendedor da nossa cidade. Mas a Sala do Empreendedor, sem sombra de dúvida, pode ser mais uma ferramenta nesse sentido. A proposta agora segue para análise do Executivo Municipal, que poderá avaliar a viabilidade da implantação do espaço em Três Lagoas. Agora são 6 horas e 58 minutos, 6h58. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui os nossos internautas já interagindo com a gente, mandando bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. Quero agradecer a audiência da Elza Carvalho. Ela diz: bom dia. A novela do Porto Seco está começando e a do contorno rodoviário que iniciou e até hoje é lembrada só em campanhas políticas. Obrigada, Elza, pela audiência. Pois é, né?
As obras do contorno rodoviário também paradas aqui em Três Lagoas. Lamentável, né, gente? Tem coisas, olha, demorou tanto para começar e quando tava indo, foi e parou. E agora vai saber quando que vai ser retomado. A Rose Moreira também na audiência, obrigada, Rose. Noemi Medeiros, lindona, obrigada pelo teu carinho, pela tua audiência. O Anilton Silva também na sintonia, Egmar Neves, a Lindina Pereira também na audiência, a Ana Leles, a Thelma Brum aqui conosco também, muito obrigada pela participação. A Lourdes Cordeiro também na sintonia, a Lúcia Rosa, o Sidmar Gomes, Florisvaldo Quirino, o Ari Costa, a Loide Bueno também desejando um ótimo dia para todos. Professora Cidolina desejando uma terça-feira abençoada, amém. Professora Gedalva Tenório também na audiência. Quem mais? A Rose Moreira também mandou recadinho pra gente, muito obrigada. O Roberto Bernardo, ele tá lá na Cascaleira, na empresa IBS, na audiência. Obrigada, Roberto, pela sintonia. Dorival Carlos também na audiência, o Joel Santos, a Lourdes Cordeiro, Domingos Andrade, a Jânia Borges também na audiência, a Célia Matias, Laudenir Alves da Silva e o Edson Elias também aqui conosco, interagindo pela página do Facebook do JP News e pelo nosso WhatsApp. Tem recadinho aí também, Totó? Tem recadinho aqui também, Ana. A Cida tá dando bom dia, como todas as manhãs. Bom dia, tá sempre ligadinha aqui no RCN Notícias. E tem também a Juliana, ela é do Vila Maria. Ela tá dizendo o seguinte: Ana, eu queria saber por que o caminhão da reciclagem não pega o papelão que a gente coloca na rua no dia da coleta. Aí ninguém pega, o papelão se espalha pelas ruas e ela queria saber quem pega esse tipo de reciclagem, Ana. Olha, Juliana, vamos verificar. Na verdade, deveria, né? Porque é reciclagem, né? A gente precisa verificar essa questão, como está o funcionamento. A gente conversou aqui recentemente com a secretária do Meio Ambiente, a Mariana Amaral, sobre essa questão da coleta seletiva. Ela até falava, né? Que a prefeitura estaria verificando junto com a empresa, porque está havendo algumas reclamações em relação à questão de sacos, né? Aqueles sacos verdes que a empresa não estaria deixando, enfim, não estaria deixando na quantidade certa, e a secretária disse que estaria verificando junto com a empresa. Outra coisa também para a gente repassar para a secretaria, para verificar o porquê que os papelões não são levados também, né? Já que é uma reciclagem. Exato. Também, né? Uhum. Enfim, vamos verificar, viu, Juliana? Obrigada pela tua participação. Quero agradecer aqui os internautas também do Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada, Selma Carneiro. Ela diz: bom dia, bateu saudades do frio, cappuccino, pão de queijo, chocolate e sopinhas apimentadas. Olha o que ela tá lembrando a gente, uma hora dessa, cappuccino. É verão ainda, viu? Pão de queijo. Ainda não tá no inverno, né? Não. Quem sabe nesse inverno, Selma, o Totó, ele vai pagar o que ele tá prometendo pra gente. Nada a ver com cappuccino, isso, pão de queijo, sopinha, até hoje nada do caldo, poxa, né? vida. Ficou só na promessa. Agora, né? Imagina a gente apresentando o RCN e tomando um brodozinho aqui. O que é brodo? O que é brodo? Fala um brodo é o caldo do que a gente faz lá no sul. Chama brodo? Brodo. É um brodo. É um caldo mesmo, de frango. Você faz com a carcaça do frango, você coloca ali um macarrãozinho, tudo. Logo cedo? Logo cedo. Eita, nós, hein? Pra esquentar, né? Sustância mesmo. Era um caldo de mocotó, então, não? Nossa, aí dá sua dor, né? Ai, Selma, obrigada pela audiência, viu? A Sueli Fernandes também na audiência, a Rosana Magalhães, o Ribamar Souza também na audiência, o Edson Figueiras Cabral também aqui comigo. Ele diz: olha, o Porto Seco, se não me falha a memória, passa de 10 anos com folga. Edilson, né? É Edilson o nome dele, né, Edilson? Na verdade, desde 2014 se fala nesse Porto Seco, viu? 2011, 2014, passa dos 10 anos. Complicado, né? Vamos ver se dessa vez esse Porto Seco se sai realmente do papel. A Vera Beguelini também na audiência, obrigada. Lúcia Rodrigues também aqui conosco. Gente, fique à vontade para vocês interagirem com a gente. Pode mandar o teu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. A gente gosta de fazer o jornal com a tua participação, com a tua interação. Fique à vontade. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 999840163. 7h03 agora, 7h03, vamos ao intervalinho e na sequência a gente volta com mais informações, rapidinho. RCN Notícias. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença.
Desde pequena, a Bia sabia que seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Gabriel Casas Bahia apresenta O Sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia e parcelou seu smartphone no Cadê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui. Casas Bahia. Dedicação total a você. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença, com ética, compromisso e respeito. Transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Agora são 7 horas e 5 minutos, 7h05. Bom dia, obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Fique à vontade para interagir com a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Nosso WhatsApp é o 999840163. 7 horas e 5 minutos agora, 7h05. A gente fala agora da Páscoa, viu, gente? A Páscoa deste ano deve movimentar mais de 300 milhões de reais na economia de Mato Grosso do Sul. A estimativa é da Federação do Comércio e indica um impacto direto aí nas vendas de chocolates, alimentos de produtos típicos aí da data, né? Que é um reflexo também que deve ser percebido no comércio aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desta injeção econômica, desta movimentação nesse período da Páscoa, na reportagem do Igor Andrade. A pesquisa ouviu 2.530 consumidores em 9 municípios do estado, entre os dias 18 e 25 de fevereiro, para medir a intenção do consumo para a Páscoa deste ano. Segundo o levantamento, o total estimado é de pouco mais de 335 milhões em circulação na economia sul-mato-grossense. Desse valor, cerca de 170 milhões de reais devem ser gastos com presentes, principalmente chocolates e ovos de Páscoa. Outros 165 milhões de reais devem ser destinados às comemorações da data, como almoços e encontros familiares, tradição comum também em cidades do interior como Três Lagoas. A pesquisa aponta que 60% dos consumidores pretendem comprar presentes, com gasto médio de R$ 190. Já 62% afirmam que vão comemorar a data, com gasto médio de cerca de R$ 176. Em Três Lagoas, a movimentação financeira deve somar mais de 16,4 milhões de reais se os dois cenários forem somados. Separados, a compra de presentes para a Páscoa chega a 8,6 milhões de reais, enquanto algumas pessoas preferem gastar com festividades, o que deve chegar a um valor de quase 7,8 milhões de reais. O ovo de Páscoa continua à frente na preferência do consumidor, com mais de 58%. O Alessandro é vigilante e diz que na casa dele sempre acontece de tudo um pouco durante a época mais doce do ano. Às vezes eu compro para fazer em casa, para as crianças, tem muito sobrinho, mas a gente procura fazer almoço de família. Como bom consumidor, o motorista Paulo Dias faz as contas antes de entrar na parte do investimento. Ele conta um segredo para curtir a data, mas aproveitar para economizar também. A gente aproveita depois da Páscoa, né? Um pouquinho os dias, porque está mais barato. A gente compra depois da Páscoa. A gente não comemora muito nessa data. Cada um, né? Mas a gente não costuma comemorar, né? Mas tem alguém da família, né? Que sempre faz isso, que faz na própria festa mesmo, né? Na própria data, né? Com a expectativa de aumento na circulação de dinheiro e maior movimento no comércio, a Páscoa deve representar mais uma oportunidade de aquecimento para o varejo em Mato Grosso do Sul. Cenário que também tende a refletir nas vendas do comércio de Três Lagoas nas próximas semanas. Tá aí, né, gente? Comércio de Três Lagoas, então, deve ter uma movimentação de mais de 16 milhões de reais agora nesse período da Páscoa em todo o Mato Grosso do Sul. A data deverá injetar mais de 300 milhões de reais, porque, na verdade, não fica só resumido aos ovos, né,
de Páscoa, de chocolate, mas há muitos outros produtos, festas, comemorações, então junta tudo e esse deve ser o valor total a ser movimentado nesse período da Páscoa. Agora são 7h09, 7h09, gente. Vamos falando agora do IPTU. A Prefeitura de Três Lagoas estima arrecadar 58 milhões de reais com o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU deste ano. Valor aproximadamente 10% maior do que registrado no mesmo período do ano passado. Lembrando que hoje, atenção os contribuintes, vence o prazo para quem vai pagar o seu IPTU à vista com desconto de 20%. Eu conversei com o diretor de tributação, o Emerson Barbosa, o Barbosinha, que deu mais detalhes a respeito desse prazo sobre o IPTU deste ano. Isso, primeira parcela, né, para quem for pagar parcelado, o pagamento à vista com desconto de 20%, vence no dia 10/3. E quantas prestações são ao total? Sim, dependendo do valor, tem 10 prestações, né? Então tem até dezembro quem for pagar parcelado. Como que está a procura? A procura está boa desde o primeiro dia que a gente abriu, né, que foi no dia 5 de janeiro. Também tem uma procura boa pelo site, né? O pessoal tem tirado muito, tem utilizado essa ferramenta de tirar pelo site e também pelo nosso WhatsApp. A maioria das pessoas tem pago à vista ou tem preferido parcelar? No momento, nesse momento, a gente tem visto que muita gente está pagando à vista, mas assim, não dá para eu te fazer ainda uma previsão para fazer cravar como que está esse percentual, né? E compensa? 20% de desconto representa um percentual significativo? Sim, é um percentual significativo. Igual, por exemplo, quem for pagar parcelado serão 10 parcelas. Se você pagar à vista, serão em 8 parcelas. Né? 20% de desconto, você ficaria em 8 parcelas e evitando também todo mês ter que ficar indo ao banco, ou à lotérica, ou mesmo no aplicativo para fazer aquele pagamento que pode ocorrer da pessoa esquecer, né? Para esse ano teve a correção da inflação, né? Aplicação. As pessoas têm questionado, têm procurado aqui para reclamar do valor ou não? Com relação ao valor, não tem reclamado. Muitas vezes pode reclamar que teve alguma mudança na metragem da construção, né? O ano passado não tinha essa metragem, agora tem. Mas a gente está vindo desde 2023 fazendo um estudo, né? 2023, por exemplo, para 2024 já teve uma demanda nesse sentido. Nós tivemos quase 5 mil imóveis que a gente estava cobrando como terreno e já tinham construções, e cerca de 25 mil que tinham com construções menores, né? Então é bom o contribuinte, né, o cidadão, verificar o que estava no seu carnê do ano passado, conferir as informações que estavam no seu carnê do ano passado para que estão nesse ano. Aí ele faz a comparação e verifica, o ano passado não tinha construção, esse ano tem, e realmente tem uma construção, o valor vai estar correto, mas nós estamos aqui à disposição para esclarecer esses fatos. Quer dizer que, na verdade, esse reajuste, esse valor um pouquinho maior que veio, as pessoas podem estar questionando, por isso que você colocou não por conta da correção da inflação, que é algo que já acontece todos os anos, né? Isso, não foi por conta da correção da inflação. Deve ter sido algum fator que modificou o valor no final. E existe a possibilidade, por exemplo, de ter erro e realmente vocês terem que modificar ou não? Já veio o valor, tem que pagar? Não. Possibilidade de erro sempre tem, né? Que são informações que a gente forma manualmente. Então pode ter sim algum erro, mas a gente verifica, não tem problema. A pessoa que fizer isso até amanhã, ela não perde o desconto, né? Ela vai ter o desconto até o dia 10/3, ela tem o desconto normalmente. Então ela pode estar vindo, a gente vai tirar todas as dúvidas. Em relação ao refis, segue também para quem tem o IPTU atrasado? Como que está? O refis ele vai até dia 29 de maio, que é o último dia útil do mês de maio. Foi prorrogada a última etapa, descontos de 70% para pagamento à vista nas multas e juros e de 30% para parcelamento nas multas e juros. Então até o mês de maio para estar verificando as dívidas anteriores, né, que podem entrar no refis. Quem tem imposto atrasado, ele consegue pagar o desse ano normalmente? Normalmente. Não tem relação nenhuma do imposto de 2026 com dívidas atrasadas. Qual que é a meta de arrecadação? Quantos mil carnês distribuídos esse ano? Foram cerca de 65 mil carnês distribuídos. A gente tem vindo numa crescente de em torno de 10% de arrecadação ano a ano. Então esse ano a gente espera arrecadar. O ano passado a gente arrecadou cerca de 50 milhões, quase chegou nos 51 milhões, a gente espera arrecadar uns 58 milhões esse ano. Bom, para quem não recebeu o carnê, ele consegue vir aqui pegar ou vocês conseguiram entregar tudo? O Correio, acabei de informar agora cedo, o Correio já entregou todos os carnês, não tem mais nenhum carnê para os Correios entregarem. Então ele pode, se quem não recebeu, endereço errado, alguma coisa nesse sentido, pode estar procurando aqui no Paço Municipal, na Avenida Antônio Trajano dos Santos, esquina com a Rosário Congro, das 7 às 18 horas até amanhã, né? Pode estar pegando o seu carnê desse ano, até para usufruir do desconto, né? Ou também pode estar pegando através do nosso site, né?
treslagoas.ms.gov.br, entra no ícone Portal de Serviços IPTU, ali com o número do BIC, né, que é o número do cadastro do seu imóvel, mais o CPF e CNPJ, consegue estar tirando a segunda via. Também pode pedir por e-mail, tributacal@treslagoas.ms.gov.br, ou através do nosso WhatsApp, que é o 67-99214-0322. E também tem uma novidade, né, que é o aplicativo E-Município. Através do aplicativo E-Município, baixa no seu celular, aí pega o CPF ou o CNPJ e o BIC, que é o cadastro do imóvel aqui no município, ele também consegue retirar. Tem muitas facilidades, né? Sim, agora não dá para falar só que eu tenho que ir lá para retirar, né? Tem vários canais, então, porque não chegou o carnê, não é motivo para não estar pagando. Exato. Obrigada, Ana. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá aí, gente, o prazo hoje então, né, encerra hoje para pagamento à vista do IPTU com 20% de desconto, né? É um desconto considerável, 20%. Se você vai pagar à vista, aproveite hoje. Então, tem muitas facilidades. Você pode solicitar pelo WhatsApp, pelo e-mail da prefeitura ou indo diretamente lá no setor de tributação, que não fecha, gente, inclusive no horário do almoço, tá? Das 7 às 18 horas, atendimento ininterrupto, tá? Então, você pode, inclusive, no horário do almoço, depois das 5 da tarde, que você consegue também ter acesso ao departamento de tributação. Agora são 7 horas e 15 minutos, 7h15. Vamos falando agora, gente, do programa da Reforma Casa Brasil, que foi criado para facilitar o acesso a linhas de crédito com juros reduzidos para reformas, ampliações e também melhorias nas moradias. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem da Gisele Mendes. A Caixa Econômica Federal começou as contratações do programa Reforma Casa Brasil, iniciativa do governo federal instituído pelo Ministério das Cidades com o Ministério da Fazenda em parceria com a Caixa. O programa oferece crédito para reformas e moradias e é voltado para famílias de diferentes faixas de renda e busca ampliar as condições de moradia digna e incentivar investimentos em melhoria nas residências em todo o país, conforme explica Lincoln César Melo, supervisor executivo de varejo da Caixa Econômica Federal. O principal objetivo desse programa é trazer melhores condições de moradia para a população brasileira, principalmente para aqueles financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. O programa ele é dividido em 3 faixas de contratação. A faixa 1 e 2, que é de renda, a primeira faixa de renda até 3.200 para o grupo familiar. A segunda faixa, que é de 3.200 até 9.600, que esses aí são elegíveis do programa Minha Casa Minha Vida. A jornada de contratação, ela é toda simplificada. A contratação, ela é feita de forma digital e não há necessidade de acompanhamento técnico. A adesão ao programa para quem já foi contemplado pelo Minha Casa Minha Vida é simples e pode ser feita de forma digital. Na faixa Reforma 1, os juros serão de 1,17% ao mês. O valor contratado poderá chegar a R$30 mil e o prazo de pagamento será de 24 a 60 meses. Em relação à faixa Reforma 2, a taxa de juros será de 1,95% ao mês, com o mesmo teto e prazo de contratação. Ainda em relação a essas duas faixas, os principais critérios para a adesão são uma foto antes de iniciar as obras e outras quando elas forem encerradas, e o imóvel não é oferecido como garantia. A liberação dos recursos acontece rapidamente, conforme disse o supervisor executivo de varejo Lincoln Melo. Não tem burocracia na contratação. A liberação desse recurso ela é de forma imediata, 90% no ato da contratação e os 10% restante ao final do projeto que a pessoa fez. Na verdade eu falo projeto, mas é bem simplificado. Ele vai elencar no sistema numa jornada totalmente digital e vai fazer essa contratação. Aqui quero deixar muito bem esclarecido que aquelas pessoas que não conseguirem fazer pelo nosso aplicativo do Caixa Tem, por qualquer motivo, pode procurar a nossa agência da Caixa Econômica Federal em qualquer unidade nossa que estamos preparados para atendimento. Conforme a Caixa Econômica Federal, além do benefício e facilitação oferecidos pelo programa Reforma Casa Brasil, haverá um aquecimento na economia no ramo da construção civil, já que será necessária a contratação de mão de obra. A Caixa também oferece
uma modalidade específica de financiamento para reforma voltada às famílias que não se enquadram nas faixas de renda do programa Reforma Casa Brasil, Minha Casa Minha Vida. Para as pessoas com renda superior a R$ 9.600, está disponível uma linha executiva de recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Nessa modalidade, os valores de financiamento são superiores a R$ 30 mil e podem chegar a 50% da avaliação do imóvel. O pagamento pode ser dividido de 60 a 180 meses. O imóvel deverá ser dado como garantia e a contratação poderá ser feita através da rede agências da Caixa ou rede parceira de correspondentes. Aí, né, gente, tem uma oportunidade, né, para quem tem interesse, é só entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. 7h19, 7h19, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença, com ética, compromisso e respeito. Transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Desde pequena, a Bia sabia que seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Gabriel Casas Bahia apresenta O Sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia e parcelou seu smartphone no Cadê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui. Casas Bahia. Dedicação total a você. Agora, 7h21 e você está ligado aqui no RCN Notícias. A Alfa Controle oferece soluções completas em serviços terceirizados, portaria, controle de acesso, limpeza, manutenção, jardinagem, tudo executado por equipes treinadas e acompanhadas de perto. Esse cuidado garante a padronização, a eficiência, também mais segurança no dia a dia. Para empresas e condomínios, a Alfa Controle representa praticidade, organização e confiança na gestão dos serviços. Solicite seu orçamento com a Alfa Controle pelo 996601618. Alfa Controle, qualidade, compromisso e responsabilidade em cada detalhe. Ana? 7h21 agora, 7h21. Quero agradecer aqui também a audiência. Quem mais mandou recadinho aqui pelo Facebook da Cultura e da TVC? O Edson Elias também na sintonia. Obrigada. Jânia Borges, Domingos Andrade. Muito obrigada a todos vocês pela audiência, pela sintonia. O Lúcio Barbosa Correia também mandou recadinho pra gente. No nosso WhatsApp a gente também recebeu recadinho, Totó? Sim, temos recadinhos aqui, Ana. Recadinhos, deixa eu ver aqui, disse aqui o Agbeto. Ele diz assim, ó: faz 2 semanas que a Sanesul fez reparos na rua Manuel Jorge Santos Dumont e até agora ela não recapeou o asfalto. Tem também recado aqui da Edna Moreno, dando um bom dia, dizendo que na casa dela nunca deixam o saco da reciclagem. Também a Nil Braz aqui, ela diz aqui: estou mandando mensagem para agradecer para vocês. Eles clarearam as ruas do Novo Oeste e agradeço de coração, que Deus abençoe vocês e todo o pessoal aqui da rádio. Obrigada, minha querida. Semana passada nós falamos aqui, né? O pessoal estava reclamando da escuridão ali no entorno do
bairro Novo Oeste, próximo ao supermercado Tomé. Foi resolvido o problema, que bom, viu, gente? Em relação a essa questão da reciclagem, a gente vai procurar saber como que está o funcionamento certinho. Muita gente, muitos moradores reclamando aí da falta do saco de lixo, da reciclagem, né? Que às vezes o pessoal não pega alguns produtos. A gente vai procurar saber e a gente traz mais informações aqui. Agora, em relação à Sanesul, esse é um problema sério, né, gente? A Sanesul vai lá, recorta a rua por conta de esgoto, algum outro problema, ligação, rede de água, e aí deixa a rua com um buraco, né? Não faz o recapeamento correto, como deveria, transtorno que isso tem gerado aí na cidade. 7h24, a gente fala agora de saúde, porque a tuberculose, gente, tem preocupado, viu? O aumento de casos, o número de casos registrados, somente no ano passado, gente, foram registrados mais de 70 casos aqui em Três Lagoas e 4 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença. A tuberculose continua sendo um desafio para a saúde pública. A doença é infecciosa, transmitida pelo ar e pode atingir principalmente os pulmões. Dados mais recentes do Boletim Epidemiológico de 2025 mostram que o Brasil registrou 85.936 casos da doença em 2024 e mais de 6.000 mortes. O país manteve uma das maiores taxas de detecção da tuberculose em 2024, conforme o relatório Global Tuberculose 2025 da Organização Mundial da Saúde. No ano passado, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 79 casos de tuberculose em Três Lagoas. 4 pessoas morreram em decorrência de complicações da doença. Neste ano, 12 pacientes já receberam o diagnóstico e são acompanhados pelas unidades de saúde. A transmissão da tuberculose acontece por via respiratória, pela tosse, fala ou espirro. Os principais sintomas incluem tosse por 3 semanas ou mais, febre repentina, sudorese noturna e emagrecimento. Conforme Thaís Serzósimo, enfermeira e coordenadora do Programa Municipal de Tuberculose, o teste para a detecção da doença é simples e o SUS oferece todo o tratamento gratuitamente. A tuberculose a gente consegue fazer o exame dela por um exame de escarro. É importante a pessoa que foi diagnosticada procurar a unidade de saúde, os contatos dessa pessoa serem investigados também, a tuberculose tem tratamento pelo SUS, não paga nada, é gratuita. O tratamento é por 6 meses. Tem alguns casos mais graves, a gente pode estender esse tratamento, né? Mas o mais comum é por 6 meses mesmo. Em Três Lagoas, a maioria dos casos atinge homens entre 40 e 45 anos, pessoas em situação de rua e privadas de liberdade. Contudo, apesar do público vulnerável à doença, todos precisam ficar atentos a sintomas que podem indicar a suspeita da tuberculose, conforme explica Thaís. Qualquer pessoa está suscetível a adquirir a tuberculose, né? Tem as populações de risco, mas todo mundo é suscetível, né? Então, assim, e não é porque você teve contato com a pessoa que tem tuberculose que a gente vai desenvolver, porque tem a questão da imunidade da pessoa, não é todo mundo que desenvolve, não é porque você teve contato com a pessoa que você vai desenvolver a tuberculose, né? Mas a gente tem que estar investigando. A porta de entrada para o diagnóstico e tratamento da tuberculose é a unidade de saúde. Em casos de suspeita, basta ir até o postinho mais próximo para avaliação médica. Tá aí, né, gente? É importante, então, as pessoas ficarem atentas à tuberculose, né? Uma doença que, infelizmente, mata. 4 pessoas já morreram aqui em Três Lagoas, mais de 70 casos registrados somente no ano passado. Então, sentiu sintomas, está com tosse persistente, procure uma unidade de saúde mais próxima de sua casa. 7h27, 7h27. Vamos falando agora de esporte, gente, porque as escolinhas de futebol que atendem crianças de até 13 anos estão participando de um campeonato amador. O torneio é inédito para as crianças. O Israel Espíndola tem mais informações. Exatamente, no próximo sábado acontece aí a segunda rodada da Copa Sub-13 de futebol lá no campo do Osmar Dutra. É a criançada se exercitando, né? E tentando realizar o sonho de ser jogadores de futebol. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o idealizador, o Altivo.
Qual que é o objetivo aí dessa Copa? Então, esse campeonato foi criado aí para movimentar as categorias de base, né? A criançada de 11, 12 anos aí. Então eu criei esse campeonato aí sub-13. Convidei as escolinhas, né, para estar participando. Ressaltar que a premiação para os melhores primeiro, segundo e terceiro vai ser medalha e troféus. Então é isso aí, Israel. Não só movimentando o futebol amador, né, lá do Osmar Dutra, mas também movimentando agora a categoria de base. Então deu 6 equipes aí, né, que está no campeonato. Dizer que é um campeonato. Vai durar a duração de 1 mês, né? E esse sub-13 é com impedimento. A molecada estava acostumada a jogar sem impedimento, então esse agora eu resolvi criar ele com impedimento. Porque você já dá conhecimento aos guris, né? Os meninos já vai crescendo, então já vai sabendo o que é impedimento, o que não é. Então, graças a Deus aí, tem 6 times no campeonato e é isso aí, agradecer o apoio da prefeitura, né, da Sejuvel. E é isso aí, é movimentar o futebol, não só o amador, mas também movimentar as categorias de base. Por falar em impedimento, o torneio também conta com a arbitragem também aqui de Três Lagoas, ou seja, já começa a ter os toques, né, do profissionalismo para essa criançadinha. Sim, em parceria com a Associação de Árbitros, né, que hoje é o presidente é o Monteiro e o diretor é o Rodrigo. O Rodrigo está lançando uma nova geração de arbitragem, uma molecada nova. Então eu fiz essa parceria com ele, né, realizando esse campeonato e ele levando os árbitros novos aí que futuramente pode estar brilhando aí nos campos aqui do nosso Brasil ou do nosso Mato Grosso do Sul. Tá certo, Altivo, obrigado pelas informações. Sábado, então, lá no campo do Osmar Dutra, a segunda rodada da Copa Sub-13 de futebol. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel. 7h30 agora, 7h30. Gente, ontem os militares do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas socorreram 2 cachorros em uma fossa aqui em Três Lagoas, viu? Na tarde desta segunda-feira, uma equipe do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros realizou o resgate de 2 cães que haviam caído em um poço com cerca de 5 metros de profundidade que também continha água. A ocorrência foi registrada no bairro Jardim Maristela, aqui em Três Lagoas. Durante a operação de salvamento, um dos animais chegou a afundar, aumentando o risco de afogamento. Diante da situação, um dos bombeiros desceu até o interior do poço e conseguiu localizar o cão, realizando o resgate com segurança. Após a ação, os 2 animais foram retirados com vida, graças aí à rápida intervenção da equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. Olha que bacana, né? O pessoal do Corpo de Bombeiros não só salvando pessoas, o ser humano, mas também os animais. Desta vez, 2 cães foram salvos aí pelo Corpo de Bombeiros. Parabéns aos militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. 7h31, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença. Na Alfa Controle, cuidamos da sua empresa e do seu condomínio com excelência e profissionalismo, oferecendo serviços de portaria e controle de acesso personalizados com equipe qualificada e treinada para garantir tranquilidade e segurança. Serviços completos de limpeza, manutenção e conservação, além de jardinagem, com atenção aos detalhes que fazem toda a diferença. Com ética, compromisso e respeito, transformamos seu ambiente em um lugar mais seguro e organizado. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Desde pequena, a Bia sabia que seu sonho era fazer muito sucesso na TV. Carnê Casas Bahia apresenta o sonho da Bia Reis. O caminho era gravar um vídeo de inscrição para entrar num programa famoso de televisão. Foi aí que a Bia lembrou como sua mãe fazia e parcelou seu smartphone no Carnê Casas Bahia. Comprou sem entrada e começou a pagar em 60 dias. Fez em 24 vezes um parcelamento pro bolso da Bia. Aí foi gravar o vídeo, brilhar no programa e a história tá aí. O caminho pro sonho dela, de fato, começou aqui. Casas Bahia. Dedicação total a você. Notícias. 7h32 agora, 7h32. A gente recebeu um recadinho aí, Totó, de um ouvinte, né? Falando sobre a questão da arquibancada lá do estádio Madrugadão, é isso mesmo? Pois é, Ana. Segundo ele, ainda não conseguiram resolver a situação. O José Carlos, o Nico, diz o seguinte aqui, ó. Sobre aquela arquibancada do Madrugadão, entra prefeito e sai prefeito e nunca termina desde 2010. 16 anos esperando o término da arquibancada.
Segundo ele, uma vergonha. Exatamente, né? Isso aí foi o governo do estado, na época, né? Se comprometeu em construir essa arquibancada por conta do misto. Queria participar de um jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil. E aí o governo foi lá, fez a obra, mas ficou daquele jeito, né? Uma obra mal feita, pela metade, e tá até hoje lá daquele jeito, né? Segundo o governo, já foi concluída a obra, né? Aquilo lá que tem. 7h33. Falando ainda de esporte, gente, a Associação dos Árbitros de Três Lagoas promoveu aí na semana passada 2 dias de capacitação para os árbitros aqui de Três Lagoas. O repórter Israel Espíndola tem mais detalhes a respeito dessa capacitação para a arbitragem. Exatamente, foram 2 dias que teve essa capacitação para o quadro de arbitragem aqui de Três Lagoas. E é sobre este assunto que eu converso agora com o Rodrigo Lopes, ele que é árbitro e também coordenador aí desse quadro de arbitragem. Qual que é o objetivo aí dessa capacitação? Olha, Israel, o objetivo dessa capacitação é a atualização da regra. Todo ano as federações fazem as pré-temporadas, a FIFA está sempre o ano todo fazendo as pré-temporadas, atualizações, e porque nós não da arbitragem amadora, mas é uma arbitragem amadora aqui no caso município, mas o nosso trabalho aqui dentro de Três Lagoas é seguindo as normas profissionais. Então esses 2 dias foram 2 dias de capacitação, de atualizações da regra, recomendações que a FIFA nos determina para a CBF para suas federações, e nós, com essa parceria com a Federação de Futebol de Campo, onde nós temos alguns árbitros também que são federados, solicitamos esse apoio, e eles vieram e nos capacitaram nesses 2 dias. O que são essa capacitação, Israel? São atualizações da regra. Todo ano a gente vê que tem alguma mudança na regra, nessas questões das 17 regras, recomendações também das normas, o que o árbitro vai aplicar, qual a interpretação dentro de campo, qual a postura do árbitro dentro de campo. Então, essa gama de conhecimento que vem nessas atualizações, para o árbitro chegar e ver o que a FIFA está pedindo. Às vezes a interpretação muda, a regra está lá, a regra fala da questão da mão, né? Mão na bola, bola na mão. Mas só que ali está escrito no texto, mas só que tem conceitos e tem a questão de você aplicá-los. E muda, né? Às vezes ela muda, se está muito próximo, se não está, ou se qualquer toque, vamos dar um exemplo, qualquer toque na mão é mão. Então, assim, tem essas interpretações que a gente tem nessas capacitações que a gente utiliza desses conceitos, que nós recebemos esses conceitos para a gente aplicar dentro de campo. O futebol é muito mais complexo, né, dentro de campo do que você assistindo. Mas, atualmente, qual que é o quadro de arbitragem aqui de Três Lagoas? Quantos árbitros nós temos aí atuando? Só fugir um pouquinho da sua pergunta, é complexo, né? Não são as 17 regras. Se fosse só as 17 regras, a gente ler as 17 regras e aplicá-las, seria fácil. Mas dentro das 17 regras, antes do livro da regra, fala assim, o espírito do jogo. O árbitro tem que aplicar as regras do jogo conforme o espírito do jogo. E o espírito do jogo, eu sempre digo nas nossas capacitações, cada jogo é uma metodologia diferente. Tem jogo que você não acontece nada, mas tem jogo que ele é muito tumultuado, tem jogo que é violento. Então, a gente aplica as regras de acordo com o espírito do jogo. Seria bom se fosse aplicar as 17 regras, como está no livrinho. E, assim, a sua pergunta, hoje nós temos um quadro de 28 árbitros, né? 28 árbitros de várias idades, desde os 18 até os 70 anos, que é o nosso árbitro mais velho, que é o professor Caiola. Completou agora 70 anos e ainda ativo, árbitro da Federação de Futsal atuante. Então, assim, essa variedade de árbitros que nós temos, 28 árbitros, e desses 28 árbitros, a gente, sim, está sempre ativo, 25 árbitros. Então, assim, esse é o nosso quadro atual. A gente, com a proporção de eventos que nós sempre temos aqui na região, de solicitação do nosso trabalho, nós estamos com a ideia de tentar ampliar pelo menos mais uns 5 árbitros esse ano.
E como é que eu faço para me tornar um árbitro de futebol? Essa é a pergunta que todo mundo faz, né? As pessoas acham que precisa ter educação física, ser professor de educação física. Não precisa. Para você ser um árbitro de futebol, primeiramente você tem que amar futebol, você tem que gostar de futebol. E segunda é fazer o curso. Você fazendo o curso, você vai estar apto a iniciar os seus trabalhos como árbitro. E aí, a partir desse trabalho de você fazer o curso, a gente tem toda uma preparação também, Israel. Não é só você fazer o curso, eu vou falar assim, vai lá e apita. Não, a gente tem toda uma preocupação com o árbitro. Por quê? A gente pode queimar a etapa desse árbitro. Esse árbitro, ele nunca apitou, porque é muito fácil você assistir, você ali de fora, mas quando você entra para organizar, para coordenar o jogo, é totalmente diferente. Então, a gente tem muito detalhe. Esse árbitro ele vai ser preparado nas categorias de base. Ali ele vai ganhando experiência, vai aplicando as regras, e para depois a gente jogar num jogo maior, no amador, num jogo mais difícil. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, vou começar hoje e já vou ser CBF amanhã. Não é, tem toda a preparação. Tá certo, Rodrigo, obrigado pelas informações. Interessante esse outro lado da visão, né, do futebol. A gente está acostumado a falar de jogadores, artilheiros, times, mas nunca falamos da arbitragem, pois agora a gente está vendo aí esse quadro de árbitros de Três Lagoas. Antes de encerrar, está previsto ainda para este ano, não tem uma data marcada, mas um curso, né, para a formação de novos árbitros. Assim que sair a data, é claro que nós aqui iremos divulgar. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel. 7h40. A gente fala agora de dança, viu, gente? A Secretaria de Cultura de Três Lagoas está com vagas abertas para o curso de dança de hip hop. A Gisele Mendes tem mais informações. É isso mesmo, já estão abertas as inscrições para o curso de dança de hip hop. E quem vai falar um pouquinho sobre o assunto com a gente é a Tabata Olive, que é gerente de políticas públicas na Secretaria de Cultura. Tabata, quem pode fazer a inscrição? As vagas são destinadas a todos os jovens a partir de 13 anos. De 13 anos para cima a gente não tem limite de idade, pode ser adultos, jovens adultos, adultos mesmo, até a melhor idade também pode fazer. A partir de 13 anos é aberto para todo mundo. E como que deve ser feita essa inscrição? As inscrições estão abertas aqui na Diretoria de Cultura, na Avenida Rosário Congro, 560, do período das 13 às 17 horas. Até o dia 12 de março, podem vir até aqui e realizar as inscrições. E qual a documentação necessária para fazer a inscrição? O pai, o responsável, tem que vir trazer o documento dele e do menor de idade e um comprovante de residência. Quem for maior de idade, somente o comprovante de residência e o seu documento com foto. E Tabata, quantas vagas estão disponíveis para esse curso? Inicialmente, estão abertas 15 vagas e, dependendo da demanda, a gente estuda abrir novas turmas. E como que funciona o curso na prática? É durante a semana? Tem vários horários? O curso será realizado toda segunda-feira, no horário das 18h30, aqui no nosso Salão de Vidro, na Rosário Congro 560, na própria Diretoria de Cultura. E o hip hop vem crescendo, né? Principalmente entre os jovens, atrai bastante jovem. Mas é comum vocês terem também alunos da terceira idade, adultos? O hip hop, né, as culturas urbanas, ela vem crescendo, ela tem adeptos aqui na nossa cidade, no nosso município nós temos diversos grupos, pessoal da batalha de rima, premiados fora, de dança, de break, e é uma crescente que nós ouvimos os pedidos para ter também, né, para ter essa inclusão e uma parceria junto com o Centro de Referência Esportiva e Educacional, que é o CRTL, e com o apoio da Petrobras, que nós conseguimos trazer o instrutor para poder ministrar o hip hop. A procura ainda é dos jovens, mas também tem muita procura adulta. Vamos ver se a gente consegue o público também da melhor idade. Eles estão pedindo muito dança de salão, que também é o próximo a ser aberto já nos próximos meses aqui também. Ah, que bacana. E o hip hop é homem e mulher, né? Pode se inscrever. Homem e mulher, não temos qualquer pessoa, qualquer gênero, sem distinção nenhuma, a partir dos 13 anos, só de questão da idade mesmo, para poder fazer as aulas.
Joia, obrigada pelas informações. Então, se você deseja aprender a dançar, essa modalidade hip hop, que é uma crescente, conforme nós acabamos de falar, você tem até o dia 12 para chegar aqui na Secretaria de Cultura, que fica na Rosário Congro, em frente à Praça Rames Tebet. Os menores de idade precisam vir acompanhados dos pais ou de algum responsável, com a documentação a qual a Tabata acabou de explicar. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Gi, pelas informações. 7h43. Gente, e o projeto A Rua é Nossa agora vai mudar de horário, né? Pois é, a Prefeitura de Três Lagoas, inclusive, abriu inscrições para os empreendedores do ramo culinário que desejam participar da praça de alimentação no projeto A Rua é Nossa. As vagas são para empreendimentos de food truck que terão espaço exclusivo durante o evento. A iniciativa ela tem como objetivo divulgar os empreendimentos e os comerciantes locais, fomentar a economia, além de diversificar as opções de alimentação durante o evento. Os empreendedores que tenham interesse em participar da praça de alimentação do projeto podem realizar o cadastro desde ontem já, né? Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tá? Na Secretaria ali de Turismo e Cultura, que fica na Avenida Rosário Congro 560. Para o cadastro, são necessários alguns documentos, tá, gente? Como identificação do proprietário, documentos da empresa, MEI do empreendimento, foto e dimensão do food truck. Então, o projeto A Rua é Nossa muda de horário. A partir de domingo agora passa a ser no horário da tarde, porque acontece no período da manhã. E a partir de agora, do próximo domingo, então vai começar vai ser no período da tarde. Até porque a movimentação na Lagoa Maior acontece no período da tarde, né? Passa ali a tarde na circular da Lagoa Maior, está super movimentada. E aí a prefeitura, então, resolveu mudar o horário. Ao invés de fazer no período da manhã, que fecha ali, interdita o trecho da Avenida Odair Rosa de Oliveira, onde as crianças, as pessoas podem brincar, andar de bicicleta, enfim, de skate, de patins, agora vai ser interditado no período da tarde, até porque a movimentação é maior no período da tarde e vai dar oportunidade também para os empreendedores, quem tem food truck, para as pessoas que vendem aí os seus produtos, podem fazer o cadastro na Secretaria de Turismo e Cultura. 7h45 agora, 7h45. A gente volta a falar de esporte, gente, porque o time da Sejuvel Sub-16 foi campeão da Copa dos Campeões, um dos mais importantes torneios de futebol de base do interior paulista. O Israel Espíndola tem mais informações. Pois é, e esse título, né, conquistado pelo time da Sejuvel Três Lagoas no último sábado, é o resultado de um campeonato longo e extenso que esses meninos vêm jogando a cada torneio. O time da Sejuvel jogou contra 4 equipes, praticamente jogadores profissionais já, apesar da idade. Bom, vamos falar desse título com o técnico Renato Ribeiro. Enfim, campeão da Copa dos Campeões. Qual que é o sentimento hoje do técnico? Estou muito feliz, não só eu, os atletas em si, né? É um fruto de um trabalho que a gente vem fazendo e a gente vem colhendo, né? São 9 finais aí, praticamente consecutivamente, né? E conseguimos esse título inédito aí a Três Lagoas, o município de Três Lagoas. Bom, qual que é o próximo passo a partir de agora? Estamos já dando sequência nos trabalhos, aguardando aí a Secretaria de Esporte, né? Como que vai ser esses trabalhos. E desde já, o Israel, quero agradecer ao nosso prefeito Cassiano Maia pelo apoio, tá? O que ele tem feito aí com essa juventude, pelo esporte. O secretário de Esporte, Hulk, que também não tem medido esforço para nos estar ajudando, da medida do possível. E todos os pais, mais uma vez, agradecer a todos os pais que são muito importantes também nesse trabalho. Bom, é uma Copa que chama a atenção de outros times grandes, a gente vem falando sempre, tocando nesse assunto, e o senhor agora, que é também um técnico da CBF, né, com as suas licenças, o pessoal também começa a olhar para o técnico. Sem dúvida, né, igual disse para você, né, fiz a licença B, terminei de fazer a licença A também, estou credenciado pela CBF, estou trabalhando, estou focado aí, chegam os convites, mas como se diz, né, Israel, a gente não é mais criança, né? A gente vive de momentos. Tenho proposta,
mas o meu foco é estar trabalhando e deixar as coisas acontecer, né, automaticamente, né? Bom, o time dá uma descansada, e qual que é o próximo torneio que esse time já vai enfrentar, encarar, né? Estamos aguardando a secretaria, estamos conversando, estamos preparando aí uma nova garotada. Você tem acompanhado aí o trabalho, é uma garotada nova aí que está chegando, é uma garotada que é promissor. Eu confio também nesse trabalho e vamos ver o que a Secretaria de Esporte vai ver, o que vão resolver fazer. A equipe está, como se diz, se preparando e nós estamos aguardando aí o secretário de esporte, o Hulk, o prefeito Cassiano, o que vamos fazer. Estou à disposição, o trabalho está sendo feito dentro da medida do possível, estamos aí aguardando o que a Secretaria de Esporte vai resolver. Tá certo, técnico, parabéns pelo título, boa sorte na sua jornada. E é claro, é ano de Copa do Mundo, a gente tem aí a expectativa do misto voltar à Série B do Sul Mato Grossense e a gente vai cobrindo tudo aqui falando de futebol. Sub-16, campeão da Copa dos Campeões. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel. 7h49. Vamos agora para Dourados? Vamos com a participação da Kátia Curatoni agora. Oi, Kátia, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu trago informações sobre o trânsito aqui de Dourados. Um Fiat Palio estacionado no canteiro central da Avenida Weimar Gonçalves Torres foi atingido por outro veículo em alta velocidade na madrugada desta segunda-feira. O carro estava estacionado em frente ao edifício Adelina Rigotti, conhecido como Prédio das Araras, na região central aqui da cidade, quase na frente do estúdio da Massa aqui em Dourados. O caso aconteceu por volta das 2h da madrugada e após a batida, o motorista foi embora. No vídeo obtido pelas câmeras de segurança do edifício e amplamente divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento da batida. A proprietária do veículo, Fabiana Poc, e o esposo dela usam o carro diariamente para trabalhar no edifício. Ela fez um apelo à população para encontrar o responsável pela colisão, já que o boletim de ocorrência só pode ser registrado com o número da placa do veículo responsável pela batida. A polícia já está com as imagens das câmeras de monitoramento tentando identificar o motorista que fugiu do local. Após a divulgação dos vídeos e da repercussão nas redes sociais, o motorista responsável pela batida no carro procurou a vítima e disse que vai arcar com os custos da batida do carro. Segundo ela, ele justificou que dormiu no volante. Por sorte, não houve vítimas e somente danos materiais. Mais informações no portal RCN 67. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Kátia, pela tua participação. Vamos agora para Campo Grande. Vamos com a participação do Fernando de Carvalho, que chega com informações para a gente agora, direto da capital. Oi, Fernando, bom dia para você. Oi, Ana, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no RCN Notícias na manhã desta segunda-feira. Olha, o enfrentamento à violência contra a mulher e a autonomia econômica feminina foram pautas de um evento realizado aqui em Campo Grande na tarde de ontem, na tarde desta segunda-feira. O encontro, nomeado Todas Diferentes, Todas Importantes, Elas Protagonistas, reuniu autoridades e lideranças empresariais, vou citar algumas delas, como a ex-ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a secretária estadual de Cidadania, Viviane Luiza, também esteve presente o governador Eduardo Riedel e o vice-governador o Barbosinha. Também tiveram várias empresárias, entre elas a Luísa Helena Trajano, ela que é presidente do Conselho Administrativo da Magazine Luiza. Antes do evento começar, o governador Eduardo Riedel concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa e afirmou que o protagonismo feminino precisa ser tratado como uma política permanente do Estado. Além disso, a empresária Luísa Helena Trajano, que estava ao lado do Eduardo Riedel na coletiva de imprensa, destacou que a independência financeira ajuda a reduzir a violência contra a mulher, mas ressaltou que o combate à violência exige mobilização de toda a sociedade. Esse evento ocorreu quando o Mato Grosso do Sul registrou o 7º feminicídio aqui no estado, 7 feminicídios em 52 dias de 2026, e o vice-governador Barbosinha afirmou que o governo do estado tem investido em tecnologia e na agilidade das investigações para enfrentar esses casos de violência de gênero. Então, esse evento foi bastante importante
para falar todo esse ciclo econômico para as mulheres, a independência financeira das mulheres e também o enfrentamento do Estado à violência de gênero. O material completo está no nosso portal rcn67.com.br. Ana, para terminar minha participação, falar da nublada Campo Grande. Campo Grande amanheceu com um clima bastante nublado, várias nuvens carregando chuva. Expectativa é que a chuva já comece e inicie aqui em Campo Grande. A máxima é de 26 graus. Como eu disse na participação de ontem, a expectativa é de chuva para o restante da semana, e às vezes chuvas até forte aqui na capital, Ana. Esses são os destaques desta terça-feira, já desejando um excelente dia a todos da nossa audiência, e eu volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Fernando, pela tua participação. E a gente fala agora das oportunidades de emprego da Casa do Trabalhador para essa terça-feira. Atenção, gente, você que está à procura de emprego, você que está desempregado ou pretende mudar de emprego, olha só, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas está com várias oportunidades disponíveis para essa terça-feira, no total de 201 vagas. É isso mesmo, 201 vagas para diferentes níveis de escolaridade. Importante destacar que para a realização de entrevistas, os candidatos deverão comparecer na Casa do Trabalhador, que fica na rua Monir Tomé, número 86, no centro, para a retirada de carta de encaminhamento, tá? Então, atenção para alguma das vagas. Tem vagas de ajudante de reflorestamento, 19 vagas. Assistente de vendas, 1 vaga. Tem vaga ainda para auxiliar de limpeza, costureira de máquinas industriais, estoquista, frentista, identificador florestal, instalador de sistema fotovoltaicos, jardineiro, mecânico montador. Tem vaga ainda para montador de móveis de madeira, motorista entregador, oficial de manutenção, oficial de serviços gerais, operador de processo de produção. Tem vagas ainda para operador eletromecânico, pintor de obras. Tem vaga ainda para pressista também. Tem muitas oportunidades a Casa do Trabalhador para esta terça-feira. Tem vaga de vendedor do comércio varejista, para auxiliar de limpeza. São muitas as oportunidades. Se você se interessou, gente, é só dar uma passadinha na Casa do Trabalhador, que fica na rua Monir Tomé, no centro da cidade, tá? Fica ali entre a Filinto Miller e a rua João Silva, local de fácil acesso, 201 oportunidades em diversas áreas, tá? Em diferentes níveis de escolaridade. Casa do Trabalhador, para mais informações também vocês podem entrar em contato pelo 3929-1936, 3929-1936 é o telefone da Casa do Trabalhador para mais informações. 7h55, eu quero agradecer a audiência de todos, muito obrigada pela tua sintonia, pela tua audiência, para você que ficou sintonizado conosco, muito obrigada, a gente volta a se encontrar amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias, e eu desejo para você uma excelente terça-feira. Oferecimento Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Alfa Controle, excelência em serviços terceirizados. Postos Golden, energia que faz a diferença.